Olá, alunos, boa tarde, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos com Geometria Analítica, GA. Hoje nós vamos trabalhar com a equação de uma circunferência, ok? Primeira coisa, eu coloquei o plano cartesiano e coloquei uma circunferência. Toda circunferência tem um centro, certo? E eu falei que o centro tem coordenadas A e B, que é o C, tem coordenadas A e B. A abscissa, que é o X, é o A, e a ordenada, que é o Y, é o B. Então, abscissa e ordenada. E toda circunferência tem infinitos pontos na sua borda. Eu peguei um ponto, o ponto P. E as coordenadas do ponto P eu falei que é X e Y. E a distância entre qualquer ponto ao centro da circunferência é o raio. Essa é a definição de circunferência. A distância de qualquer ponto da borda da circunferência até o raio, até o centro, é constante e chamada de raio. Certo? Essa é a definição de circunferência. A distância de qualquer ponto da borda até o centro é constante, é sempre o mesmo valor. E pegando todos esses pontos nesse lugar geométrico onde a distância é a mesma, forma-se a circunferência. Ok? Nós vamos, a partir disso, chegar na equação da circunferência. E nós vamos chegar na equação reduzida. Primeira coisa, se eu calcular a distância do ponto P ao ponto C, eu descubro o raio. Eu encontro o raio. Então, eu vou fazer a distância do ponto P até o ponto C é igual ao raio da circunferência. E nós aprendemos lá que fazer distância entre dois pontos na circunferência é sempre fazer raiz quadrada. O que você faz? Você subtrai os x, subtrai as abscissas e eleva ao quadrado, mais subtrai as ordenadas e eleva ao quadrado. Então, eu vou fazer assim, ó, x menos a ao quadrado, mais, agora eu vou subtrair as ordenadas, y menos b ao quadrado, igual ao raio. Para eliminar essa raiz, eu vou elevar ao quadrado dos dois lados, aqui e de cá. Vou cortar o quadrado aqui com a raiz, ficou x menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual o raio ao quadrado. Certo? Então, essa aqui é a equação reduzida de uma circunferência. Equação reduzida de uma circunferência. Só lembrando, o x e o y aqui são quaisquer pontos que estão na borda da circunferência. E o A é quem? É a abscissa do centro e o B é a abscissa do centro. A ordenada do centro. Ou seja, o A é o x do centro e o B é o y do centro. E o aqui o igual, aqui é o raio ao quadrado. Então, aí nós agora podemos começar a fazer alguns exemplos utilizando a equação reduzida de uma circunferência. Então, por exemplo, aqui. Se eu tenho, vou colocar aqui, exemplo 1. Tá? Se eu te dou a equação assim, vou fazer primeiro assim. Se eu te dou o centro da circunferência, falo que o centro é 2 e 3. 2 e 3. E falo que o raio é igual a 4, aí eu falo assim, quem é a equação reduzida dessa circunferência? Olha o que você vai fazer. Vou usar aquela fórmula anterior. Você vai ficar x menos x do centro, 2, vai ficar x menos 2 ao quadrado, mais y menos 3 ao quadrado, igual o raio ao quadrado, 4 ao quadrado, que dá quanto? 4 ao quadrado, 16. Então, vou colocar 16. Se vocês observarem, para eu montar essa equação, o que eu fiz? Eu segui isso aqui, ó, aquela fórmula anterior. X menos a ao quadrado, mais y menos b ao quadrado, igual ao raio ao quadrado. E sempre lembrando que o A é o x do centro,
O B é o y do centro. E o R lá é quem? O raio. Pronto. Ah, mas Rodrigo, espera. E se for assim, ó? O centro for menos 2, menos 4, e o raio for raiz de 3. Vamos lá. Vai ficar x menos, com menos dá o quê? Mais. Então vai ficar x mais 2 ao quadrado, mais y, que é menos. Menos com menos, mais 4 ao quadrado, igual. Agora eu vou pegar o raio e elevar ao quadrado. Quanto é raiz de 3 ao quadrado? 3. Pronto. Então aqui está a equação reduzida da circunferência, que tem centro menos 2 e menos 4, e raio igual a raiz de 3. Então, o que nós podemos concluir? Toda vez que me der o centro e o raio, a hora que eu for montar a equação, aqui eu sempre vou trocar o sinal. Aqui, ó, era mais 2, ficou menos 2, era mais 3, ficou menos 3, era menos 2, ficou mais 2, era menos 4, ficou mais 4. Ok? Ah, Rodrigo, espera aí. E se for assim, ó, outro exemplo aqui, vou apagar aqui. Outro aqui, seguindo o exemplo 1. Se fosse assim, Rodrigo, centro 0, 0 e o raio igual a 7. Vamos lá? Vai ficar x, aqui ó, não é 0? Então vai ficar x menos 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, igual o raio ao quadrado. Quem é o raio? 7. 7 ao quadrado, 49. Pronto. Ah, mas espera, eu não preciso escrever assim, subtrair 0 não terá nada, então eu posso escrever assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 49. Toda vez que não aparecer um número aqui acompanhando x menos alguma coisa, x mais alguma coisa, ou y mais alguma coisa, ou y menos alguma coisa, é porque o centro é 0, 0. Ela está centrada na origem. É como se ela tivesse aqui assim, ó. Como se ela tivesse assim, ó. O centro dela aqui no 0, 0, e ela fez desse jeito aqui, ó. E só que com um detalhe. O raio igual a quanto? 7. Então, essa distância aqui seria quanto? 7 aqui, menos 7 aqui, 7 e aqui, menos 7. Ok? Rodrigo, faz outro exemplo. Aqui, pode ter exemplos assim também. Por exemplo, 2. Exemplo 2. Por exemplo, eu venho aqui e te dou o plano cartesiano. Que é o eixo Y, e aqui é o eixo X. Aí eu viro para vocês e falo assim, ó, minha circunferência tem centro 2 e 4, e ela está assim. Certo? 2 e 4, e ela está assim. E eu quero saber qual é a equação reduzida dessa circunferência. Primeira coisa, o centro eu já sei. Centro x é 2 e o y é quanto? 4. Outra coisa que dá para saber o raio. Aqui não é o raio? Quanto que é o raio? 2. Opa, então eu sei que o raio é igual a 2. Agora é só substituir, então vai ficar x, vou trocar o sinal, menos 2 ao quadrado, mais y, troca o sinal, menos 4 ao quadrado, igual, quanto que é o raio que nós descobrimos? 2. 2 ao quadrado, 4. Pronto. Então, aqui é a equação desta circunferência. Ok? Outra aqui. Exemplo 3. Se eu falar assim, ó, tem uma circunferência de centro 1 e 3. Centro 1 e 3. E essa circunferência passa pelo ponto. 2 e 5. Então, tem uma circunferência de centro 1 e 3 e passa pelo ponto 2 e 5. Aí pergunta, quanto que vale o raio dessa circunferência?
Então, eu quero saber quanto que é o raio dessa circunferência. Então, espera. Contou que tem centro 1 e 3. E essa circunferência ainda passa pelo ponto 2 e 5. Então, eu vou fazer aqui mais ou menos, ó. Só para a gente entender o que está acontecendo. Que é o eixo Y, que é o eixo X. Ela, o centro dela, tem coordenadas 1 e 3. Pronto. Esse aqui é o centro. E aí falou que ela passa, a circunferência passa pelo ponto 2 e 5. Aqui é o ponto 2 e 5. Então tem uma circunferência que ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai fazer isso. Mais ou menos isso aí, certo? Passando pelo ponto 2 e 5. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Se o 1 e 3 é o centro e 2 e 5 é um ponto da borda da circunferência, a distância entre o centro e o ponto 2 e 5 é quem? O raio. Então, eu vou fazer a distância entre o centro e um ponto que está na borda, que eu vou descobrir o raio. Então, eu vou fazer a distância entre esse ponto C e esse outro ponto, eu vou chamar de ponto P, tá? Aí, eu vou descobrir o raio. Só que detalhe, quando eu faço a distância entre dois pontos? Raiz quadrada, subtrai o x. Então, eu vou fazer 2 menos 1 ao quadrado, 2 menos 1 ao quadrado, mais 5 menos 3 ao quadrado. 5 menos 3 ao quadrado. Aí, a distância do ponto C até o ponto P, que nós chamamos aqui de ponto P, vai ficar raiz quadrada, 2 menos 1, 1, ao quadrado, 1, mais 5 menos 3, 2, ao quadrado, 4. Então, a distância do ponto C, que é o centro, até o P é igual a quanto? Raiz de 5. Então, quanto que vale o raio? Raiz de 5. Raio é igual a raiz de 5. Ok? Outra coisa, Rodrigo, vamos supor que ele tivesse, além de pedir o raio, pediu a equação da circunferência. Como que eu iria fazer? X, lá, eu tenho as coordenadas do centro, então vai ficar x, troca o sinal, menos 1 ao quadrado, mais y, troca o sinal, menos 3 ao quadrado, igual raio ao quadrado. Né? Raiz de 5. Quanto que é raiz de 5 ao quadrado? 5. Rodrigo, como que você fez para montar isso? Usando a formulazinha. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual o raio ao quadrado. Pronto. Eu usei essa formulazinha para descobrir a equação. O A sendo o centro da circunferência, sendo o x do centro, e o B sendo o y do centro. E o R no raio, que nós acabamos de descobrir. Vamos para mais um último exemplo aqui, que pode dar assim, ó. Pode ter exercício que pode te cobrar assim. Por exemplo, exemplo 3. Coloquei lá assim, ó. A equação x menos 2 ao quadrado mais y mais 4 ao quadrado igual a 9. 9, igual a 9. E eu quero saber, tirei a equação, eu quero saber quais são, na verdade, qual é as coordenadas do centro e quem é o raio. Tá, as coordenadas do centro. Vocês sabem que sempre esses números que aparecem aqui não são as coordenadas do centro, só que eu tenho que trocar o sinal. Aí eu troco o sinal, se era menos 2, vai ficar o quê? Mais 2. Se era mais 4, vai ficar o quê? Menos 4. Então, quer dizer que as coordenadas do centro é o quê? 2 e menos 4. E quem é o raio? É sempre você fazer a raiz quadrada desse aqui. Raiz quadrada de 9. Então, a raiz quadrada de 9 é igual a quanto? 3. Rodrigo, por que isso? Porque na equação reduzida de uma circunferência é sempre assim, ó, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Se eu comparar, ó, menos a igual a menos 2. Multiplica por menos 1, vai ficar a igual a quanto? 2, olha aqui o 2.
Aqui do mesmo jeito, menos b igual a mais 4. Multiplico por menos 1, b igual a quanto? Menos 4. Beleza? Só que para andar mais rápido, o que eu fiz? Troquei o sinal, 2. Troquei o sinal, menos 4. Agora, r ao quadrado igual a 9. Tá, o quadrado passa a extrair na raiz. Então vai ficar, na verdade, quando você passa a extrair na raiz, fica mais ou menos raiz de 9. Como é raio é distância, positivo. Raiz de 9, 3. Pronto. Tá? Pessoal, então tá aí, tá? Equação reduzida de uma circunferência. Fiz alguns exemplos, tá? Utilizando a equação reduzida da circunferência. Um abração para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula. Nossa próxima aula, o professor Rodrigo vai trazer equação geral de uma circunferência. Ok? Abraços e bons estudos.